1 Reis 17:1 diz assim: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Capítulo 18, versículo 1 diz assim: Muito tempo depois, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Amém. Fecha os teus olhos, vamos orar, agradecer a Deus. Pai, obrigado por essa manhã, por esse tempo que o Senhor está nos permitindo estarmos aqui reunidos neste lugar. A minha oração mais uma vez é que o Senhor fale aos nossos corações, que a Tua presença realmente impacte as nossas vidas, Pai, que a gente não saia deste lugar da mesma maneira que nós chegamos aqui. Fala com cada um que está aqui, Pai, toca os nossos corações, transforma as nossas vidas, molda o nosso caráter, faça algo novo nas nossas vidas nesta manhã, Deus. Nós não queremos sair deste lugar como nós chegamos aqui, que a Tua palavra seja pregada conforme a Tua vontade, Pai. Tudo aquilo que está no Teu coração, derrama sobre as nossas vidas nesta manhã. Usa a minha vida como um instrumento nas mãos do Senhor, para que a gente possa receber, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem preparado e reservado para as nossas vidas. E desde já nós te agradecemos por aquilo que o Senhor está fazendo e ainda vai fazer neste lugar e nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? A palavra de Deus é maravilhosa. Capítulo 17, versículo 1, está aqui. Nós temos falado sobre a vida deste grande homem de Deus, o profeta Elias, e o capítulo 17, no versículo 1, é o momento onde Elias ele se apresenta a Acabe e ele leva uma palavra para Acabe. Ele leva uma palavra dura e ele diz o seguinte: olha, não vai mais cair chuva do céu por tempo que Deus determinar. O tempo que Deus tiver determinado é o tempo que não vai cair chuva neste lugar. E no capítulo 18, versículo 1, é o momento onde Deus fala com Elias, depois de muito tempo já, depois de 3 anos, depois de Elias já ter vivido muitas coisas com Deus, e Deus ter guardado a vida de Elias e ter sustentado a vida de Elias, mesmo com seca naquele lugar, e as pessoas passando fome, confusão, e guerras, e animais morrendo. Nestes 3 anos Deus sustenta Elias, mas então Deus vem e traz um novo direcionamento a Elias, traz uma nova palavra a Elias e diz: olha, Elias, vai lá, se apresente a Acabe e leve uma palavra agora diferente para Acabe. E a palavra que Elias vai levar a Acabe, depois de 3 anos de seca, depois de 3 anos que não chovia naquele lugar, a palavra agora é um pouco diferente. A palavra de Elias a Acabe é o seguinte: olha, se preparem porque Deus agora vai mandar chuva. Então, primeiro Elias anuncia: não vai chover mais, e depois de muito tempo Elias vem e anuncia: agora vai chover. Dentro destes versículos aqui, na verdade a gente encontra o quê? A gente encontra promessas de Deus. Quando Deus fala, quando Deus determina algo, Ele faz uma promessa. Eu e você, na verdade, precisamos saber que aquilo que Deus fala, Ele cumpre. As promessas que Ele entrega, Ele cumpre. Deus não é, a palavra diz isso, Deus não é homem para que minta, Deus não mente, Deus, Ele não volta atrás em sua palavra, Deus não fala uma coisa e depois muda de ideia ou se arrepende daquilo que Ele falou. Então, não vou fazer porque eu achei que não ia ser bom, então me arrependi no meio do caminho. Deus não é como eu e como você. Deus está no passado, Deus está no presente, Deus está no futuro. Ele é conhecedor de todas as coisas, Ele detém todo o poder, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, todo-poderoso. Então, nós servimos a esse Deus, e eu e você precisamos saber disso, que aquilo que Deus fala, Ele cumpre. As promessas que Deus faz, Ele cumpre. E aqui a gente tem uma informação, aqui a gente vai ver que Deus ele faz uma promessa, né? Deus fala com Elias e manda Elias dizer a Acabe o seguinte: vai chover. E se Deus falou que iria chover, iria chover. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Então, se Deus falar algo com você,
no seu coração, se Deus colocar algo no teu coração, se Deus falar com você alguma coisa através de sua palavra, você precisa ter a certeza e saber que aquilo que Deus fala, Ele cumpre. E, na verdade, nós olhamos para a vida de Elias e a gente vai até ver esse heroísmo de Elias, né? Esse homem corajoso de ir lá na presença do rei, do homem mais poderoso naquele tempo, naquele lugar, e levando palavras duras e dizendo, não vai chover, e vai chover. E toda essa coragem de Elias, na verdade, não era pautada na coragem dele apenas, não é porque ele se achava muito bom, não é porque ele olhava para ele e pensava, não, eu sou um grande homem, quem é o rei para falar comigo? Não, ele sabia o quê? Foi Deus que me deu uma palavra, Deus que mandou eu ir lá. Então, se Deus me deu uma palavra, se Ele falou que vai fazer, se Ele falou que não vai fazer, então, o que Deus fala, Ele cumpre. Eu vejo muito que essa coragem de Elias, o fato de Elias se levantar, ir lá e dar palavras duras, contrárias, e agora a favor, na verdade, dizendo vai chover, isso se dava porque Elias acreditava na palavra de Deus. Elias sabia que o que Deus falasse, ele iria cumprir. Então, passa muito tempo, na verdade, 3 anos, a Bíblia vai nos dizer aqui no versículo 1 do capítulo 18, né? Muito tempo depois, diz, muito tempo depois, no 3º ano da seca, veio a palavra do Senhor a Elias, né? E Deus então manda Elias, vai lá, apresenta-se a Acabe e fala para ele que agora eu vou trazer chuva para esta terra aqui. Eu não sei se você sabe, mas dizem, e eu digo dizem porque eu nunca parei para contar e acho que nem vou fazer isso, né? Mas falam que a Bíblia, a palavra de Deus, essa Bíblia que você tem, ela tem por volta de quase 8.000 promessas de Deus para as nossas vidas. Tem até aqueles livretinhos das promessas. Eu lembro que eu ia na casa da minha avó quando eu era mais novo e tinha aquelas coisinhas, né, de promessas. E a gente ficava brincando tipo de sorte. Tira uma para ver qual que vai ser a promessa de Deus para a minha vida hoje. Oh, glória! A promessa de Deus é que Ele vai me abençoar. Essa é boa. Quando você tirava uma promessa que não era muito boa, ali, você punha de volta e falava, ô, perrei, peraí, deixa eu pegar alguma outra aqui, porque essa aqui que vai funcionar na minha vida hoje, né? Quem já fez isso aí na casa da avó? Quem já teve aquela caixinha de promessa? Mas aquela caixinha de promessa, na verdade, é muito pequena, perto das promessas que eu e você vamos encontrar na Bíblia. Pensa numa coisa, quase 8.000 promessas. Alguns dizem 7.700 e tantas, sei lá, e provavelmente não vou parar para contar. Mas uma coisa eu sei, a Bíblia, de capa a capa, é carregada de promessas de Deus, para a minha vida e para a sua vida. Algumas promessas, elas foram feitas, na verdade, para algumas pessoas em específico. Então, a gente vai ver que na Bíblia existem promessas que eram individuais, ou seja, Deus prometeu algo para uma pessoa. A gente vai ver que Deus fez promessas, por exemplo, para um grupo de pessoas, para uma nação, como para o seu povo, para Israel. Olha, vocês vão o quê? Vocês vão entrar na terra prometida. Existe uma terra que mana leite e mel para vocês, e eu vou conduzir vocês a essa terra. Promessa para uma nação. A gente tem promessas que são gerais, na verdade, para todos, enfim, qualquer pessoa que lê essa promessa é para mim, para você. E, na verdade, é importante a gente compreender isso aqui, porque mesmo as promessas que foram feitas, por exemplo, a um povo determinado, lá específico, ou então a uma pessoa em específico, eu e você precisamos conseguir diferenciar. Porque senão a gente pode causar algumas confusões nas nossas vidas e até, eu acredito que muitas das doutrinas meio tortas que foram criadas, muito foi em cima até de promessas de Deus que as pessoas pegaram e acharam que Deus tinha que fazer do mesmo jeito que fez com aquele povo, com aquela pessoa, com aquele grupo de pessoas. Então a gente precisa entender um pouquinho essa questão de promessas, as promessas de Deus que Deus faz para nós, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Josué, no capítulo 6, vou ler com vocês dos versículos 3 a 5. Aqui tem uma promessa de Deus para o seu povo, dizendo o seguinte: vocês todos, os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas.
Quando eles tocarem longamente a trombeta do chifre de carneiro e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, a muralha da cidade cairá e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Aqui, Deus entrega uma promessa para o povo. Josué está invadindo a cidade, a terra prometida, e eles vão rodear agora Jericó, e vão rodear as muralhas de Jericó, e Deus dá um direcionamento e diz o seguinte: vocês vão fazer algumas coisas, vocês vão dar 7 voltas nas muralhas, vocês vão tocar trombeta, vocês vão gritar, e quando vocês fizerem isso, qual que é a promessa? Eu vou dar a vitória a vocês, vocês vão avançar e vocês vão conquistar aquela terra que eu havia prometido. Tem um problema aqui. A promessa de Deus para aquele povo, na verdade, qual era? Eu vou dar a vocês essa terra aqui. E o problema de interpretarmos ou levarmos de forma literal, às vezes, algumas promessas, é que é por isso até que a gente vai ver gente fazendo um monte de coisa esquisita. Porque Deus deu uma promessa para aquele povo e disse: vocês vão dar 7 voltas em Jericó. Aí é por isso que você vê crente com um chofar na mão, dando volta em alguns lugares algumas vezes. E achando que porque ele deu volta naquele lugar e tocou uma trombeta como Deus orientou aqui para tocar, que ele iria conquistar aquela terra, que ele iria avançar naquela terra. E na verdade a promessa e o que está acontecendo aqui, o que Deus estava dizendo é o seguinte: olha, aquilo que eu tenho preparado para vocês é de vocês. Agora eu vou dar um direcionamento, e se vocês obedecerem esse direcionamento, vocês vão viver a promessa que eu estou entregando para vocês. Agora, Deus não trabalha da mesma forma todas as vezes. Não é porque eles rodearam as muralhas e deram 7 voltas que as muralhas caíram, que hoje eu preciso também dar 7 voltas em volta desse prédio aqui, e então Deus vai me dar esse prédio. Oh, glória a Deus. E tem muito crente que acredita nisso. Não, já deu 7 voltinhas, aí vira superstição, aí vira esse negócio de pular onda, achando que se eu fizer isso aqui, na verdade vai ser meu, Deus vai me entregar, mas na verdade não é nada disso. O que Deus estava testando no meio daquele povo é o seguinte: será que vocês conseguem me obedecer mesmo quando eu peço uma loucura para vocês? Porque a princípio parece loucura, dar 7 voltas em volta dessa cidade, em volta de Jericó, na qual as muralhas eram enormes, eram tão grossas as muralhas que por cima dos muros daquele lugar passavam carruagens. Então Deus está dizendo o seguinte: vocês estão vendo essas muralhas aqui que são gigantes? Sim, vocês vão dar voltas ao redor destas muralhas e as muralhas vão cair. Que loucura é essa? Na verdade, isso aqui não é um padrão. Na verdade, o que Deus estava dizendo era: se vocês conseguirem me obedecer, mesmo quando eu peço algo a vocês que vocês não conseguem compreender, vocês vão viver aquilo que eu falei que vocês iriam viver. Então, na verdade, essa questão de promessas na palavra, eu e você precisamos conseguir diferenciar, que senão a gente acaba fazendo coisa louca na vida. A gente acaba entrando em confusão na vida, porque a gente acha que se Deus falou aquela vez para aquele povo para fazer isso aqui, então nós vamos fazer, e vai acontecer na nossa vida também. Não necessariamente. Porque o que Deus pede para mim pode ser diferente do que Ele pede para você. O que Deus pediu para aquele povo naquele tempo talvez seja diferente do que Ele vai pedir para nós no tempo que nós vivemos. E de verdade eu vejo que coisas às vezes simples, que às vezes a gente não consegue compreender muito bem, acaba gerando confusão, acaba fazendo com que a gente seja pessoas esquisitas e fazendo coisas que não tem a ver e achando que se Deus fez assim, Ele sempre vai ter que fazer assim. Mas se você olhar para a palavra, o que eu e você temos que entender é que Deus em todos os momentos está tentando mostrar o quê? Eu não estou preso dentro de uma caixinha. Eu uso 7 voltas em volta de uma muralha, eu uso pular dentro de um rio sujo, um homem doente pular dentro de um rio sujo para falar para ele que se ele pular ele vai ser curado. Eu uso um cuspe num pouquinho de terra e coloco no olho de uma pessoa para ser curada, mas não vai inventar porque Jesus fez isso, agora você cuspindo na cara das pessoas, seja curado. Mas talvez eu tome um soco na cara se eu fizer um negócio desse. A não ser que realmente o olho seja aberto. Se o cego enxergar, o cego vai ficar feliz. Agora, se eu cuspir no olho do cego e não enxergar, provavelmente eu vou apanhar. E o que eu entendo é que o que Deus estava mostrando com tudo isso é: eu sou um Deus que trabalho de diversas maneiras. Eu sou um Deus que não estou limitado.
Eu sou um Deus que não estou preso dentro daquilo que você acha, do jeito que você faria. Os meus pensamentos são maiores, os meus caminhos são maiores. Eu e você precisamos entender isso. Por exemplo, um outro exemplo aqui, eu vi uma história sobre isso uma vez. Marcos 16, 18, né? Jesus dizendo, olha, vocês vão pegar em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Uma vez eu ouvi uma história numa igreja nos Estados Unidos, no Tennessee, que os pastores lá estavam colocando cobra e sendo picado, porque o texto diz que a gente podia fazer isso e que não faria mal nenhum, que a gente podia beber veneno, que não faria. E dois pastores, essa história eu acho que é verídica, eu li uma vez, e dizendo que os dois pastores certa vez tomaram um veneno, e aí sabe o que aconteceu? Morreram. Porque a promessa, na verdade, a mensagem por causa da promessa, qual era? Jesus. Eu guardo vocês, eu vou guardar vocês, eu vou livrar vocês. Mas não era de forma literal, olha, então vai lá, fica tomando picada de cobra, vai lá, toma um monte de veneno, que mesmo assim vocês não vão morrer. Não, gente, a gente tem cabeça, até o apóstolo Paulo fala sobre isso, o nosso culto a Deus, ele deve ser racional. Aqui não tem pessoas loucas, que não leem a palavra, que não conseguem compreender a palavra, não. Eu e você temos que, claro, entender e receber a palavra nos nossos corações, mas nós temos que entender a palavra aqui também. É por isso que muito tempo, acho que até a igreja, as pessoas acabaram taxando a igreja de loucos, de pessoas que não pensam, e muitas vezes fomos essas pessoas mesmo, fazendo coisas que não têm sentido, repetindo coisas que na verdade Deus nunca falou para fazer. Então, é algo que quando a gente fala de promessas, a gente precisa entender. Que por trás de uma promessa, às vezes, que Deus fez a um povo, não necessariamente não necessariamente vai acontecer daquele mesmo jeito, mas eu preciso olhar do que está por trás da promessa. Então, se Deus prometeu a um povo, olha, eu vou levar vocês para essa terra aqui, qual que é a promessa para a minha vida? Deus vai me levar para Canaã também? Deus vai me colocar lá em Jericó? Não, não vai. Mas a mensagem por trás da promessa é, olha, eu vou colocar vocês no lugar que eu prometi colocar vocês. Então isso se aplica na minha vida também hoje. Deus tem uma vontade para a minha vida hoje. Deus quer me levar a alguns lugares hoje. E aí como que eu aplico essa promessa na minha vida? Então se Deus pegou o povo e levou à terra prometida, Deus vai me pegar e me levar para esse lugar que Ele tem preparado para a minha vida também. Está entendendo? Dentro das promessas, quando a gente fala de promessas, né, as promessas de Deus que são inúmeras na Bíblia, existe algo também que a gente precisa compreender. E eu estou falando disso porque muitas vezes eu vejo pessoas chateadas na igreja, eu vejo pessoas frustradas, eu vejo pessoas que não estão vendo as promessas se cumprindo em suas vidas, e aí a pessoa olha para o vizinho e fala, puxa, mas Deus faz na vida dele, eu vejo Deus movendo, eu vejo Deus fazendo na vida do outro, eu vejo as coisas acontecendo, e parece que na minha vida aqui nada acontece, parece que na minha casa as coisas não acontecem, parece que, eu acredito que a Bíblia é real, mas parece que ela não é real na minha vida, não funciona na minha história. Então, nessa questão de promessas, eu também preciso entender mais uma coisa aqui. Não sei se você sabe disso, mas existem as promessas que são condicionais de Deus para as nossas vidas, e existem as promessas que são incondicionais. Ou seja, incondicional é quando, independente do que eu faça, independente se eu gosto de Deus, se eu não gosto de Deus, se eu adoro a Deus, se eu não adoro a Deus, se eu venho para a igreja, se eu não venho para a igreja, se eu maltrato as pessoas, se eu não maltrato as pessoas, independente de qualquer coisa, a promessa incondicional de Deus é o seguinte, não depende da atitude, do comportamento do homem, do ser humano. Deus prometeu e Ele vai fazer, mesmo que você não fizer nada. Ponto final. Ele determinou e vai ser feito. Por exemplo, um dos exemplos, coloquei um versículo aqui, mas um dos exemplos, Jesus buscar a sua igreja, a igreja de Cristo ser arrebatada. Independente do que você pensa sobre isso, independente do que você faça, eu gosto, não gosto, acredito, não acredito, Deus falou que vai acontecer, e vai acontecer, e ponto final. É uma promessa para a igreja, olha, vocês um dia vão ser levados, vão estar com... É uma promessa para a igreja. Se você acredita, se você não acredita, se você vem na igreja, se você não vem, isso não vai mudar nada. Deus vai cumprir aquilo que Ele falou. Agora, existem promessas, por exemplo, que são
condicionais. No geral, as promessas que são condicionais, que a gente vai encontrar na Bíblia, sempre tem um se antes ali. Se você fizer isso, 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 aí depois vem a promessa. Então eu vou fazer isso, isso, isso. Ou seja, é uma condição. É um combinado de Deus com o homem. Então, olha, eu tenho uma promessa para você, eu quero cumprir essa promessa na tua vida, mas é condicional, tem uma condição. Para você viver essa promessa aqui, você tem que fazer estas coisas aqui. E eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de compreender e de aceitar isso. E aí, muitas vezes, nas promessas que são condicionais, elas esperam como se fosse incondicional. Ou seja, ela está lá reclamando com Deus e questionando e dizendo, Deus, não acontece na minha vida, enquanto talvez Deus está olhando para mim, para você, e dizendo o seguinte, você leu direito o versículo que está escrito lá? Você entendeu o que está falando na promessa? Entendi, Deus, mas e o que está pedindo antes da promessa? Você leu, você entendeu? Ah, não estou sabendo disso não. Então, é exatamente por isso que a promessa não está se cumprindo na tua vida. É por isso que não está acontecendo, porque tem promessas de Deus que são condicionais. Se você fizer, você vai viver. Por exemplo, João 15:7 diz assim, se permanecerem em mim, qual é a condição? Tem que estar em mim, tem que permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, ou seja, se vocês viverem o que vocês acreditam de verdade, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Aí tem gente que está pedindo para Deus e está dizendo, mas a tua palavra diz que tinha que ser feito, mas a condição é, o coração de vocês está conectado com Ele? Vocês estão obedecendo os mandamentos da palavra? Ah, não, você quer só a promessa, mas a condição você não quer. Muitos vivemos assim muitas vezes. Deuteronômio, gosto muito dessa passagem de Deuteronômio 28, de 1 a 13, diz assim, se, está vendo o se aqui aparecendo? Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Deus nos exalta, Deus nos coloca sobre cabeça, Deus nos coloca num lugar de honra, Deus abençoa as nossas vidas. Deus, a tua palavra diz que o Senhor nos abençoaria, a tua palavra diz que seria no campo, na fazenda, na cidade, em qualquer lugar nós seríamos abençoados. Deus nos abençoa, Deus nos promove, mas a gente se esquece, olha o que diz no versículo 2, se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas estas bênçãos. E aqui vai começar um monte de bendito. Versículo 3, benditos serão vocês na cidade, benditos serão vocês no campo. A gente quer a parte do bendito. Eu quero ser bendito, eu quero ser abençoado, eu quero viver, eu quero ir para o campo e ser abençoado, eu quero estar na cidade e ser abençoado, eu quero, Deus, eu sou teu povo, eu sou tua igreja, nós somos a tua igreja, nós queremos viver tudo isso que o Senhor está prometendo para nós. A minha pergunta para você é exatamente o que está dizendo aqui, mas vocês têm ouvido atentamente a voz do Senhor? Vocês estão obedecendo, observando as leis, os mandamentos do Senhor? Ah, não, e essa parte eu não estava sabendo. Então talvez por isso que você não está vivendo algumas coisas que você poderia viver. Eu vejo que algumas pessoas até fazem algumas confusões aqui com essa questão das promessas de Deus, o fato de serem condicionais e incondicionais, e até com a questão da graça, porque algumas pessoas vão dizer o seguinte, não, mas Gui, a gente não vive, isso aqui era uma palavra para aquele povo, eles viviam pelas leis, então se você obedecer, você vai receber, mas na verdade no Novo Testamento a gente também tem promessas condicionais e incondicionais, não era algo apenas para aquele povo, e isso aqui, tudo isso aqui que eu estou dizendo, não tem a ver com salvação, são coisas diferentes, e muitas vezes a igreja até se confunde com isso, porque pensa, não, Gui, nós estamos no tempo da graça, então por estarmos no tempo da graça, então a gente não precisa fazer as coisas, a gente recebe, é um presente de Deus. Sim, isso diz respeito à salvação da tua alma. E digo mais, você é uma pessoa que pode acreditar nisso e ser salvo pela graça por meio da fé em Cristo Jesus e receber perdão no seu coração e ir para o céu. A gente pode um dia chegar lá no céu e todos juntos fazermos uma grande festa, eu vou te encontrar, você vai me encontrar, a gente vai estar lá, oh, que bom que você chegou, querido, foi difícil, hein, mas estamos aqui juntos. Agora, a diferença é a seguinte, talvez você chegue lá, talvez a gente se encontre lá, mas talvez você não viveu aqui na terra
o que você poderia ter vivido. E essa é a diferença. Na verdade, a salvação de Deus para as nossas vidas, ela é por meio da fé, graça, pela fé em Cristo Jesus, e é graça, é dom, é presente de Deus sobre as nossas vidas, e não há nada que eu e você possamos fazer para receber isso. A gente só precisa crer, a gente só precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, crer no sacrifício dele, e esse sangue cobre as nossas vidas e nos perdoa, e nos dá essa chance agora de sermos chamados, estarmos aos olhos de Deus justificados, sermos santos. Ok, isso é uma coisa. Agora, outra coisa é viver as promessas de Deus. Outra coisa é, enquanto não vou para o céu, o jeito que vivo aqui na terra. Você vai ver muita gente que vai para o céu, mas vive o inferno na terra. Você vai ver muita gente que é salva, vai para o céu, mas enquanto aqui na terra não vive nada do que a palavra diz que poderia viver. E se é uma escolha tua, azar do teu, eu ia dizer. Se você quiser isso para a tua vida, ok, cada um faz o que quer da sua vida. Se você diz que não quero, eu não quero, eu me abdico, eu não quero nada de bom que Deus tem para mim nessa vida aqui, eu quero sofrer mesmo, eu quero chorar, porque eu acredito que evangelho é isso, porque tem a turma que pensa isso mesmo, que evangelho, eles confundem o versículo da cruz com muita coisa. Então não, evangelho é isso, que a gente tem que se dar mal na vida, porque Deus disse que tem que carregar a sua cruz, a gente tem que chorar todo dia, a gente tem que mesmo passar um aperto nessa vida. Se você acredita nisso, então viva assim, amém, glória a Deus, Deus te abençoe, e Deus te dê forças para você não desistir no meio do caminho. Eu não consigo ver, sinceramente, aqui, algumas pessoas vão pensar assim, teologia disso, teologia de prosperidade. Eu não consigo ver um Deus ruim na Bíblia. Não consigo. Eu leio a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, e não consigo ver um Deus ruim. Não consigo ver um Deus carrasco, não consigo ver um Deus que olha para os seus filhos e diz, vai pagar em bem feito, vai viver agora chorando pro resto da vida porque errou. Eu não consigo ver isso. Até no Antigo Testamento, quando ainda se vivia pela lei, a gente vai ver Deus dando inúmeras oportunidades. O povo errava, o povo pecava, o povo fazia tudo o contrário, e aparecia Deus e levantava profeta, e levantava gente, e alertava, não, se arrepende, muda de caminho. Por que Deus fazia isso? Porque Deus ama, porque Deus quer o melhor. Deus não queria ver o seu povo sofrendo, vivendo como escravos. Por que Deus promete uma terra que mana leite e mel? Por que Deus promete um lugar bom? E quando a gente fala de Canaã, tem uma mensagem por trás ali de Canaã, de terra prometida. Ou seja, Deus estava prometendo um tempo de descanso para o seu povo. E a gente começa a entender e olhar a Bíblia, muitos textos e Deus por trás da história movendo. Eu não consigo ver um Deus ruim que olha para mim e diz o seguinte, enquanto você vive na terra, você vai viver mal. Eu vejo o contrário. Eu olho para a Bíblia e encontro na Bíblia um manual de como se pode viver bem aqui na terra. E quando eu digo bem, algumas pessoas confundem, a gente está falando bem, não é de dinheiro, apenas dinheiro. Eu creio que Deus quer nos abençoar a nossa vida financeira também, mas não apenas isso, porque você pode ter pouco e ter muito mais do que muita gente. Não é sobre o dinheiro em si, não é sobre coisas em si, porque você pode não ter aquela casa do sonho, mas ter muito mais do que o cara que tem a casa do sonho. Eu estou falando de viver bem é estar em paz, viver bem é saber que estou no centro da vontade de Deus, viver bem é ter tudo o que eu preciso, isso é ser próximo. Não é ter muito, mas é ter o que eu preciso, tudo o que eu preciso, Gui, eu tenho. A minha casa está em ordem, as minhas coisas estão em ordem, minha família está bem, lá no trabalho está tudo certo, e Deus quer isso para nós. Se a gente for abrir aqui as promessas e for ler as promessas de Deus para as nossas vidas, a gente vai encontrar inúmeras de um Deus que quer nos abençoar, que quer nos ver feliz, que quer nos levantar, que nos guarda, que livra as nossas vidas, que traz provisão, que nos favorece, que vai à nossa frente. Eu não sei você, mas eu leio a Bíblia e não consigo enxergar uma outra coisa a não ser isso, a palavra de Deus. Agora, olha só o que está acontecendo aqui. Elias, então, faz uma promessa. Deus fala, e o que Deus fala não volta atrás, é uma promessa. Ele falou, vai acontecer, vai cumprir. Então Deus falou, vai cair chuva. Deus falou que iria cair chuva, mas não falou quando iria cair a chuva. A palavra de Deus para Elias foi, avisa Acabe que vai cair chuva. Mas eu penso que Elias, ele sabia quando ia cair chuva. Por que você está falando isso, Gui? Porque Elias, ele avisa Acabe.
depois do confronto, depois da batalha, nós falamos na semana passada lá do confronto dos profetas de Baal e de Azerá contra Elias, o profeta de Deus, quando ele termina o confronto e quando Deus o responde com fogo ali no altar, e depois que eles matam vários profetas ali de Baal, Elias diz o que para Acabe? Pode se preparar, porque já se ouve som de chuva. Elias sabia o quê? A chuva vai cair, a chuva já está vindo, está chegando, é agora, não é daqui 5 anos agora, já pode preparar que já está chegando. A minha pergunta para você é, como é que Elias sabia? E eu adoro viajar na palavra de Deus, de ficar pensando em possibilidades. Eu penso que, até através de textos como esses, eu penso que as promessas de Deus não mudam e não podem ser alteradas. Eu não manipulo Deus. Isso é verdade, eu não manipulo. Deus falou, Ele vai fazer, e não tem como eu manipular Deus. Oh Deus, vamos aqui dar uma mudada nessa promessa. Eu não manipulo Deus, mas eu ouso dizer, e isso aqui pode ser bem perigoso e pode beirar uma heresia, mas eu acredito que não seja. Eu não manipulo as promessas de Deus, mas eu manipulo o tempo que elas vão acontecer. Eu consigo manipular o tempo. E eu vejo isso acontecendo aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Isso aqui não é que eu estou manipulando Deus. Isto aqui, na verdade, é que eu estou abrindo acesso para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. Então, o que vai acontecer aqui? Olha só. No capítulo 18, versículo 17 e 18, a gente vai ver Elias dizendo algo para Acabe e a gente vai entender o quê? O porquê que não chovia mais naquela terra. Elias, quando chega a Acabe trazer a notícia, Acabe fala para ele o seguinte: o que é que você está fazendo aqui na minha presença, perturbador de Israel? E olha o que Elias diz a Acabe. Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa do seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os balins. Ou seja, o que Elias está dizendo para ele? Essa seca que vocês estão vivendo tem um motivo. Qual que é o motivo? Vocês abandonaram a Deus. Vocês estão adorando outros deuses. Olha que coisa interessante. Aqui está a resposta do porquê eu acredito que Elias sabia que a chuva já estava vindo. Porque ele disse para Acabe, esses 3 anos de seca, de algo terrível, só está acontecendo, ou só aconteceu por causa das atitudes de vocês, porque vocês abandonaram a Deus, porque vocês adoraram outros deuses. Aí olha o que está acontecendo, Deus dá uma promessa dizendo, agora eu vou derrubar chuva sobre a terra. E eu acredito que Deus disse isso porque Deus olhou e entendeu o quê? Isso aqui é o que eu acho. Deus entendeu o quê? Eu já dei a lição ao povo que eles precisavam reconhecer que se eu determinar que não vai cair chuva, não cai chuva. Se eu determinar que cai chuva, cai chuva. Por quê? Porque eu sou Deus e eu controlo todas as coisas. Eu acho que a mensagem principal de Deus para o povo era essa. Aqueles que estavam adorando outros deuses. Ou seja, eu sou Deus, eu faço. Agora, o que eu acho interessante é que logo antes de Elias ter dito isso para Acabe, olha, vai chover, o que é que acontece? Nós falamos na semana passada. Elias vai lá, confronta os profetas de Baal, desafia os profetas de Baal e Azerá, 850 profetas, mais o povo reunido ali, e então eles fazem um confronto ali, oferecem 2 sacrifícios, fogo do céu cai sobre o altar ali do sacrifício que Elias havia feito, e depois disso então eles matam ainda alguns profetas de Baal ali, e apenas depois disso Elias vira para Acabe e diz o seguinte: antes ele tinha entregue a promessa apenas, agora ele entrega o tempo. Antes ele tinha dito, Deus vai fazer chover. Agora ele diz, prepara que a chuva está chegando. Como é que ele entende que o tempo era aquele? Por quê? Porque da mesma forma que ele entendeu, a chuva parou de cair por causa do pecado de vocês. Então, agora que vocês se arrependeram, a chuva vai cair mais uma vez. Então, eu entendo o quê? O tempo é possível manipular. Porque talvez se não houvesse arrependimento naquele momento, Deus não teria derrubado a chuva naquele momento. A promessa é, eu vou fazer, mas talvez teria demorado muito mais tempo do que demorou ali. Talvez a chuva só caiu porque o povo se arrependeu e disse, nós reconhecemos que o Senhor é o único Deus, o Deus de Israel, e tudo o que estava acontecendo era por conta disso, para que as pessoas reconhecessem Deus mesmo. Então, depois do perdão, depois de as pessoas terem reconhecido que Deus era o único Deus, então cai a chuva. E eu vou te provar que isso é verdade, usando uma outra história, uma outra passagem na Bíblia. Por exemplo, o povo de Deus, quando sai do Egito e vai rumo sentido à terra prometida. Isso é contado em Êxodo, em Números também.
Agora, se você for olhar, Deus liberta o povo do cativeiro do Egito, das mãos de Faraó, faz milagres, eles passam ali, mar seco, com os pés a seco. A Bíblia vai nos dizer, os historiadores, enfim, a história vai nos contar que em poucos dias o povo estava pertinho de Canaã, da terra prometida. O povo, na verdade, conseguiu avistar a terra prometida. E quando eles estão ali avistando a terra prometida, o que é que Moisés pede? Moisés separa 12 homens, 12 espias, os 12 representando as 12 tribos de Israel. E Moisés pede algo a eles: olha, vocês vão lá, vocês vão espiar a terra prometida e vão analisar, vão ver o que tem lá, se é bom, se não tem, enfim, se a terra, se tem muito, se o exército inimigo é forte ou se não é. E aqueles homens fazem isso. 12 homens pegam, vão lá e espiam a terra prometida. Eles ficam ali espiando a terra prometida para trazer notícias a Moisés 40 dias. Então, provavelmente 11 dias chegaram pertinho da terra prometida, mas 40 dias, 52 dias, eles trazem notícia de volta para Moisés, dizendo: a terra é assim, a terra é boa, o fruto é maravilhoso, realmente é terra que mana leite e mel, a coisa é muito boa por lá, mas tem uma notícia: tem muito gigante lá, o exército de lá é poderoso e não tem como a gente invadir, porque eles vão cortar a nossa cabeça e vão morrer. E aí o que acontece? O povo começa a murmurar. Apenas Josué e Caleb, 2 homens, voltam declarando a palavra e dizendo: não, a terra é boa, está difícil, mas Deus falou que iria dar, Deus vai dar, então vamos acreditar, vamos em frente, vamos seguir, vamos guerrear, porque é certeza, é promessa de Deus para as nossas vidas, e a gente vai viver essa promessa, vamos embora, vamos fazer. Mas a maioria influenciou o povo. 10 homens desencorajados falam: não, esquece, não tem como não, a gente vai morrer. E aí o povo todo começou a murmurar. O povo começou a reclamar, o povo começou a praguejar, contra Moisés. O que é que você fez? Nos tirou lá do Egito para morrer aqui no meio do deserto. E a Bíblia vai nos contar que Deus fica bravo, Deus fica irado com aquela situação. Então Deus dá uma palavra muito dura para aquele povo. Sabe os 40 dias que os espias ficaram na beira da terra, espiando a terra prometida? Sim. Cada dia que ficaram lá vai representar 1 ano. Ou seja, 40 dias, 40 anos. Deus dá uma palavra e diz o seguinte: toda a geração mais velha, apenas os mais novos vão sobreviver e vão pisar na terra prometida, junto com Josué e Caleb. Todos os outros, porque não creram, porque não acreditaram na minha promessa, na promessa que eu tinha para vocês. Vocês vão morrer aqui no deserto. Vocês sabem quanto tempo que o povo de Deus ficou perdido no deserto? 40 anos. 40 anos. A minha pergunta para você é a seguinte: você acha que eles precisariam ter ficado 40 anos? Se com 11 dias eles estavam ali na beirada? Não. Por que eles ficaram 40 anos? Por culpa deles. Eles foram ocupados. E aqui é onde eu digo que eu acredito que a gente manipula o tempo. A gente não manipula as promessas, mas eu acredito que a gente muda o tempo da promessa na nossa vida. Por quê? Porque eu penso como um pai, e isso aqui a gente vai encontrar em muitos lugares também. Eu penso como um pai. Você daria algo para o seu filho hoje, sabendo que aquilo vai fazer mal para o teu filho? Não. Você tem o desejo de um dia dar um carro para o teu filho. Olha, meu sonho é quando meu filho fizer 18, eu vou dar um carro para ele. Hoje ele tem 4. Você dá o carro para ele hoje? Não. Você já até prometeu para ele que você vai dar. Eu vou te dar. Mas você vai dar o quê? Na hora certa, quando ele estiver pronto e preparado para receber o presente que você vai dar a ele. E é aqui onde eu penso que não é que nós estamos manipulando Deus. Manipular tempo, quando eu estou dizendo, é o seguinte: é eu me preparar e é eu estar pronto para viver aquilo que Deus tem para a minha vida. E isso aqui depende de mim. Pode demorar 1 ano, 5, 10, ou 20, ou 30, ou nunca acontecer. E isso não invalida a promessa de Deus para a minha vida. O que acontece é que talvez eu não estava pronto para receber a promessa de Deus sobre a minha vida. Deus prometeu para aquele povo: vocês vão entrar na terra prometida.
A promessa de Deus foi invalidada? Não, mas Deus disse para alguns, olha, vocês vão morrer aqui. Mas Deus falou que iria entrar, sim, mas a atitude deles, o comportamento deles fez com que eles perdessem a promessa de Deus. Não foi Deus que disse, eu falei e não vou cumprir. Pelo contrário, Deus disse, eu vou cumprir. Tem uma turma aqui que vai entrar, mas tem uma turma que vai morrer aqui. Se você estiver entendendo isso aqui, querido e querido, isso aqui é muito poderoso para as nossas vidas. Isso aqui é muito poderoso. Porque talvez, deixa eu te dizer uma coisa, talvez você é uma pessoa que está aqui e não consegue ver as promessas de Deus acontecendo na tua vida. E Deus fala tanta coisa, vai chover, vai acontecer isso, vai aquilo, vai não sei o que, você está esperando, Deus, cadê a chuva, cadê o que o Senhor vai fazer, cadê a terra prometida? Deus, eu não estou conseguindo ver essa terra prometida de descanso, de paz, que manda leite e mel, porque a coisa aqui na vida está brava, está séria, eu não estou conseguindo ver isso. E talvez, querido, o problema não esteja com Deus, não esteja com as promessas de Deus, como eu comecei dizendo para você, aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Na verdade, eu penso que a culpa é minha e a sua, tanto com relação ao tempo, tanto com relação a vivermos ou não vivermos as promessas de Deus. Então talvez, ao invés de culparmos Deus, eu e você precisaríamos olhar para dentro de nós e entender, será que eu estou pronto para essa promessa? Será que essa promessa sendo condicional, eu estou fazendo aquilo que Deus me pede para fazer, para que então eu viva aquela promessa? E talvez a tua resposta não seja tão agradável assim. Talvez você chegue à conclusão de que realmente eu tenho falhado. Talvez você chegue à conclusão de que realmente o que foi pedido não está sendo entregue. E por isso eu não estou vivendo algumas coisas que Deus me prometeu viver. Se você ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia é detalhada e tem alimento para todas as áreas das nossas vidas. No teu trabalho, a Bíblia vai te orientar no teu trabalho. Aí você está esperando, Deus me abençoa, Deus não sei o quê. Mas aí você vai começar a ler a Bíblia, leia Provérbios e tantos outros livros, você vai ver que Deus te pede algumas coisas. Seja diligente, seja como a formiga que guarda no inverno. Aí você começa a entender, eita, eu preciso trabalhar então, eu preciso ser diligente então, não é só eu ir lá fazer, então tem que ser bom no que eu faço. Então, se eu fizer bem o que eu faço, se eu estudar, se eu me aplicar, se eu for diligente, se eu guardar, se eu aplicar, então Deus me abençoa. Agora eu entendi. Então eu vou estudar, Gui, então eu vou me preparar, então eu vou fazer o melhor que eu posso fazer, então eu vou ser o melhor lá no meu trabalho. E aí, a sorte parece que acontece. Uau, que sorte você deu. Não existe sorte na Bíblia, não existe sorte no reino de Deus. Você faz o que precisa ser feito. E Deus faz aquilo que você não pode fazer e cumpre as promessas dele sobre a tua vida. É uma palavra de confronto, é uma palavra desconfortável, porque tudo que a gente queria ouvir é: Deus vai fazer tudo na minha vida, meu irmão, Deus vai te levar para Canaã, Deus vai te colocar na terra prometida, lá emana leite e mel. E está cheio de gente na igreja frustrada falando: cadê essa terra que eu não estou conseguindo avistar? E talvez o problema é que você precisa ajustar algumas coisas na sua vida. Mas não se esqueça, aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Então procure saber, procure conhecer o que Deus fala a respeito de várias coisas na sua vida e para a sua vida. Procure entender as promessas de Deus. Procure entender, isso é condicional, isso é incondicional. Eu tenho uma parte nisso aqui, eu não tenho nada a ver com isso, Deus vai fazer independente de qualquer coisa. E o tempo da promessa, será que eu posso encurtar esse tempo aqui? Será que eu posso me preparar mais rápido para estar pronto para receber aquilo que Deus tem para a minha vida? Eu estou colocando essas minhocas na tua cabeça para você sair daqui pensando nisso, pensando na tua vida. Será que não está demorando muito e a culpa não é minha? Será que realmente eu não estou entregando o melhor? Será que eu não estou fazendo tudo? Deus me deu tantas coisas, Deus me deu ideias, Deus me deu capacidade, Deus me deu inteligência. Será que a culpa não seja minha? Eu estou fazendo de qualquer jeito? Por isso que não está acontecendo? Então, entenda algo. Deus cumpre suas promessas e sua palavra. Faça a tua parte. Assuma a responsabilidade da tua vida. O que você colocar as tuas mãos para fazer, faça, entregue o seu melhor. E você vai ver Deus agindo, abençoando a tua vida, a tua casa e a tua família, porque Ele é um Deus de promessas e Ele cumpre o que Ele fala. Você crê nisso? Deus abençoe tua vida em nome de Jesus.